Olá pessoal, tudo bem? O presidente da Câmara, Arthur Lira, diz que vai colocar em discussão neste ano, ainda que apenas para um debate sobre o texto, sem compromisso de votação, a proposta que cria o semipresidencialismo no Brasil. É um sistema que já existe em outras partes do mundo, em Portugal, por exemplo, na França, na Ucrânia, em outros países. São 50 países no mundo, mais ou menos, com o semipresidencialismo, mas certamente a proposta colocada em discussão neste momento vai gerar muita polêmica e muita discussão, né? Principalmente porque no Brasil esse tipo de proposta só surge em momentos de crise, em momentos em que a gente está vendo um presidente da República fragilizado, neste caso específico, muito claramente, né? O parlamento cada vez mais tem mantido controle sobre o executivo, e o semipresidencialismo reforça um pouco essa ideia e torna isso mais oficial, mais permanente, né? É bom dizer que os defensores do semipresidencialismo alegam que isso tira excessos do executivo, né, e torna o sistema mais equilibrado, né? Parece não ser o caso do Brasil, né? Porque a gente tem no Brasil a dificuldade muito grande dos presidentes da República em desenvolverem seus trabalhos junto ao Congresso. Não por acaso nós tivemos já 2 impeachments, um processo em que balançou bastante um presidente da República também, né, que foi o caso do Temer, e agora a gente tem um presidente que também sofreu ameaças de impeachment ao longo do seu caminho, mas por conta de fragilidades dos próprios poderes executivos, nesse caso todo, né, do poder executivo, do que propriamente do legislativo. Quem compara esse sistema de outros países para dizer que funcionaria no Brasil não leva em consideração que a realidade aqui no Brasil é completamente diferente desses outros países, a começar pelo grande número de partidos que nós temos, né? Nós temos mais de 30 partidos hoje estabelecidos no Brasil, e isso, obviamente, é um grande problema para a formação de uma coalizão de governo, né? Diferentemente do que acontece nesse país. Certamente seria muito mais difícil, a gente teria crises muito mais sucessivas, porque o primeiro-ministro poderia ser derrubado a qualquer momento, com mais facilidade dentro do parlamento, e isso, para o cenário político brasileiro, me parece que poderia causar mais problemas do que soluções, né? Principalmente porque, como eu disse, essa discussão só se dá pela fragilidade do Poder Executivo e não por um excesso do Poder Executivo. As pessoas não estão aí dizendo, a gente tem que diminuir os poderes do Presidente da República porque ele está fazendo o que ele quer. Muito pelo contrário, ele não está conseguindo fazer a maior parte das coisas. E claro, para a população brasileira também seria muito difícil, no primeiro momento, discutir isso. Agora, a discussão do semipresidencialismo por si só pode ser feita, é válida, né? É importante a gente discutir aperfeiçoamentos. O grande problema é discutir isso neste momento, num ano eleitoral, que claramente vai contaminar toda a discussão, ainda que a proposta de Arthur Lira seja de que o semipresidencialismo só valha a partir de 2030, né? Ou seja, mesmo que um presidente fosse eleito agora, tivesse 2 mandatos, né, não sendo o presidente Jair Bolsonaro, porque já teve um mandato, mesmo assim, isso só valeria para o próximo presidente, para outro presidente, que não o que vai comandar o país nos próximos 2 mandatos, ou os que vão comandar o país nos próximos 2 mandatos. Ainda assim, é um momento conturbado de eleição e que nós temos, claro, muitas outras prioridades, né? O Brasil tem muitos problemas maiores para se resolver nesse momento, nós temos problemas mais agudos, temos uma dificuldade muito grande de controle da inflação, um problema muito grande com o preço dos combustíveis, né? Estão discutindo maneiras de resolver isso, um problema crônico de violência no Brasil, saúde pública enfrentando aí as dificuldades de uma pandemia. Obviamente não é o momento para se discutir uma troca de sistema de governo, que já foi alvo de 2 referendos, né, 2 plebiscitos junto à população, né? No caso, os 2 plebiscitos mantiveram o governo como presidencialista, né? O último foi em 1993 e não há na nossa Constituição previsão de se fazer outro para discutir esse assunto. Então, me parece que o parlamento não percebe que o momento é de resolução de problemas mais urgentes e tem demonstrado nos últimos anos pouca sensibilidade para isso, tanto é que está discutindo emendas, aumentando o número de emendas parlamentares, aumentando o fundo partidário, aprovando propostas que não encontram na população um sentimento semelhante, né? Tentando discutir maneiras de enfraquecer o Ministério Público, por exemplo, e isso tudo mostra que o parlamento também talvez não esteja preparado para assumir mais funções, o que aconteceria num semipresidencialismo, né? Para resumir a história, o presidente perderia um pouco dos poderes
para um chefe de governo, que seria um primeiro-ministro, que comandaria as coisas do dia a dia, e o presidente ficaria com as coisas maiores, a representação do país, as nomeações de ministros em tribunais, as nomeações de cargos militares, ou seja, esvaziaria bastante a figura do presidente da República num país com mais de 30 partidos. Um abraço para vocês e até mais.